Shalom. Certa vez Jesus ele foi procurado por alguns religiosos e muitas vezes eles faziam isso, procuravam Jesus porque queriam pegar Jesus em alguma contradição. E certa vez um deles chegou e disse: Mestre, qual é o grande mandamento? Naquele momento daquele diálogo entre Jesus e o religioso, o que na verdade Jesus deixa claro para eles é o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Mas o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, ele faz um arremate. Ele diz: toda a lei e todo o ensino dos profetas se resumem nisso. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, na verdade, a Bíblia, embora ela apareça com muitas ordenanças e mandamentos, o que nós precisamos entender é que por trás dessas ordenanças e mandamentos existem princípios. Por isso Jesus, lá em Mateus 5, quando ele está ensinando aos discípulos e à multidão no Sermão do Monte, ele diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, ou seja, lá atrás os religiosos interpretaram a lei. Amarás aquele que é o teu próximo, mas você vai odiar o seu inimigo. E Jesus fala: olha, você vai amar o seu inimigo, você vai orar por aquele que te persegue. E mais, Jesus deixa claro o seguinte: você deve fazer o bem até para aquele que faz mal para você. Então, Jesus diz: olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está falando de princípios, enquanto as interpretações da lei tinham a ver apenas com normas. Cumpra isso, cumpra aquilo outro. E quando nós queremos agradar Deus cumprindo regras, isso é cansativo demais. Não conseguimos, é extremamente frustrante, porque não há em nós capacidade nem força suficiente para cumprirmos todas as regras. O que nós precisamos entender é que por trás das ordenanças e mandamentos há princípios, há verdades, e esses princípios sim é que precisam ser observados. Lá em Êxodo capítulo 19, no verso de número 5, a gente lê assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É interessante que, embora Jesus tenha vindo cumprir toda a lei, embora a gente veja constantemente a Bíblia falando sobre obedecermos às ordens e preceitos do Senhor, quando Deus está falando aqui com Moisés no Monte Sinai, ele diz assim: olha, vocês vão ouvir e guardar a minha aliança. Ele não fala, vocês vão ouvir e guardar as regras. Ele diz a aliança. Então, quando a gente olha, por exemplo, a lei de Moisés, ela era muito extensa. Porque a lei de Moisés como um todo tinha preceitos morais, tinha preceitos legais, tinha preceitos cerimoniais religiosos. Então, a lei, que na verdade tinha esses 3 princípios, ela foi resumida por Deus em 10 mandamentos. É como se Deus estivesse dizendo: olha, todos aqueles mandamentos morais, cerimoniais, legais que eu estou dando para vocês, eles serão cumpridos se vocês observarem 10 valores, 10 princípios, que são o que resumem, na verdade, todos os outros mandamentos. Então, a lei mosaica era muito mais do que 10 mandamentos. Mas o que a Bíblia nos ensina é: se você olhar para os princípios que estão por trás dos 10 mandamentos, então todos os demais princípios de lei que estão ali também estarão sendo vividos. Por isso, 10 mandamentos são suficientes. Nós vamos olhar nessas próximas semanas
sobre os 10 mandamentos e não toda a lei, mas justamente porque queremos olhar quais são os princípios da aliança. E quando nós entendemos os princípios da aliança, nós dizemos: sim, Senhor, nós queremos andar contigo, viver contigo e para ti. Queremos essa aliança para nós.